Fala, meu amigo! Mais uma vez aqui Alexandre Abdala, aqui da Ascense, numa série de vídeos relativos à preparação para o nosso curso Aperte o Play do Scrum. Seguindo aqui, agora nesse vídeo especificamente, a gente vai falar da visão geral do Scrum. Primeira coisa que eu quero falar, o Scrum é um framework. O que é um framework? Um framework é, portanto, uma coleção de itens que podem te ajudar a aumentar o sucesso ou melhorar a sua forma de trabalho. Especificamente, ele é um framework ágil, tá? E aí eu faço uma diferença aqui entre framework e metodologia. Olha que interessante. Ele é um framework porque ele tem uma série de itens que você pode combinar, inclusive inserir outros, para aumentar a sua efetividade nessa perspectiva ágil ou em outras formas de administração. E aí você, literalmente, ele tem essa característica de ser mais adaptável, ele é bastante leve, você vai ver que ele tem poucos itens, e diferente de uma metodologia, que a metodologia ela determina como você deve trabalhar, qual a forma, qual documento, o que deve ser produzido, em qual passo, o que deve ser feito, etc, etc, etc. Então, a diferença entre framework e metodologia é como se você fizesse uma analogia assim, ó. Um trilho onde o trem passa e ele não pode fazer curva. Você nunca vai ver um trem que está passando pela cidade virar assim à esquerda para entrar na cidade. Talvez um descarrilhamento, mas não é o caso, pelo amor de Deus. Ele tem que permanecer no trilho. Isso é, o trilho, portanto, representa uma metodologia. Já por outro lado, um framework, ele representa como se fosse uma trilha. Dentro do mato, assim, dentro de uma floresta, você está seguindo, mas nada te impede de entrar à esquerda ou à direita para abrir uma nova trilha. Essa é a ideia. Como todo framework ágil, o Scrum é focado na entrega de valor. E valor, legal, até vou falar um pouquinho assim, valor não é aquilo que você acha que é valor, tá? É o que é valor pro cliente. Ele conta com poucos elementos, que eu já disse isso, mas são eles, 3 papéis, que é o Scrum Master, o PO e o Dev Team, o Product Owner, né? Falar PO, né? Que a gente está muito acostumado com isso, que compõem a equipe Scrum. Eu vou fazer um vídeo específico sobre os papéis, então não vou me aprofundar muito aqui. Da mesma forma para artefatos e eventos. 3 artefatos, o Backlog, o Sprint Backlog e o Incremento. E 4 eventos que são conectados por um evento maior chamado Sprint. Sendo o evento de entrada a Sprint Planning, depois a de meio de caminho ali para acompanhamento a Daily, depois a reunião de retrospectiva e a reunião de revisão, tá? E aí eu falei, pode ser Sprint Review, Sprint Retrospective, mas são esses eventos. Depois eu vou detalhar um pouco mais cada um deles nos vídeos seguintes. E aí, assim, uma coisa que é muito legal é você perceber que o Scrum é leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. Aí você fala assim, pô, como é que uma coisa pode ser leve, simples de entender e é difícil de dominar? Imagina o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui que vai simplificar muito. Dieta. Você quer perder peso, vamos simplificar. Perder peso, né, perder gordura, ele exige que você tenha ali um déficit calórico, ou seja, você precisa ter um consumo calórico, seu corpo precisa ter um consumo calórico superior àquilo que você come. E aí você déficit calórico, o seu corpo vai buscar essa energia nas suas reservas e faz com que você perca peso. Ó, pegou? Simples de entender? É leve? Mas por que você não faz? Ou, teoricamente, porque muitas pessoas não fazem? Porque é extremamente difícil de dominar. É a mesma coisa. O Scrum ele propõe alguns itens muito simples que às vezes beiram a infantilidade, mas não é tão fácil assim de adotar, porque exige o quê? Aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, um modelo mental receptível, uma cultura preparada. As pessoas precisam querer, ansiar por essa solução, senão não vai dar certo, não vai funcionar. Ele adota o Scrum adota uma abordagem iterativa e incremental. E é iterativa, não é interativa, apesar de ser interativo também, tá? A diferença entre uma palavra e outra, além do N, é que iteração significa um ciclo e interação é quando você interage, mas enfim, é iterativa e incremental. Então, sempre em ciclos de execução e incremental. Então você faz um pouquinho, junta esse pouquinho com outro pouquinho, daqui a pouco você tem outro pouquinho para juntar, daqui a pouco você tem um pocão, aí você já tem algo de valor a ser entregue, você vai aumentando isso gradativamente. Essa é a proposta
de todos os frameworks ágeis, mas a questão é exatamente essa, você vai expandindo a entrega e, consequentemente, a percepção de valor do seu cliente. O Scrum é baseado em 3 pilares empíricos. E empíricos, eu faço uma parada aqui para você não pensar naquela agência lá de marketing que diz que faz trabalhos financeiros. Eu não disse isso, tá? Apesar de estar gravado. Empirismo, essa questão de ser empírico é pela prática. Significa assim, quando alguém fala assim, eu aprendi isso de forma empírica, significa que ele foi fazendo e aprendeu a fazer. E aí, quais são os 3 pilares do empirismo? É transparência, inspeção e adaptação. Quando você quiser lembrar disso, lembra da sigla TIA. Então você fala assim, a TIA é transparência, inspeção e adaptação, explicando cada um deles. A transparência é quase é muito interessante, porque todo mundo sabe que todo mundo está fazendo o tempo todo. E com isso, o trabalho fica fluido, as pessoas se ajudam, dão pitaco, é muito pitaco, e assim, as pessoas podem não gostar tanto dessa questão dos pitacos. E a inspeção, quando você vai entregar alguma coisa, as pessoas vão olhar com detalhe para ver se aquilo é o que entrega valor, se está conforme aquilo que foi combinado, se está bem feito, e aí você vai inspecionar o tempo todo, não somente a entrega, mas também todo o processo. E aí o resultado dessa transparência, dessa inspeção, você tem muita adaptação, que são os ajustes a partir das percepções e melhorias. Aí você vê que está ligado totalmente realmente ao empirismo. Uma das coisas que são mais interessantes em ambientes ágeis, e aí especificamente do Scrum, é que ele precisa ter um ambiente ágil para sustentar isso. E como é que ele se cria esse ambiente ágil? O Scrum propõe 5 valores. Primeiro deles, comprometimento. Aí segundo, coragem, foco, transparência e respeito. Aí a gente volta lá no começo. Vamos falar de comprometimento. Comprometimento significa o seguinte, a equipe Scrum está comprometida com o resultado que ela vai gerar, entendeu? Então assim, você não vai também assumir um compromisso que você sabe que não vai dar certo, porque você é comprometido com o resultado, você é comprometido com a entrega de valor. Você também tem coragem. Então, por vezes, você pode não ter aquele conforto de fazer aquele trabalho, aquele domínio especificamente, mas você tem a ambição de entregar aquilo. Então você se compromete, ao mesmo tempo você assume algum risco para poder fazer aquilo. Mas a coragem não é só também com relação ao trabalho, mas às vezes de você dar um feedback para um colega, que está ligado com outros valores que eu vou chegando lá. Aí você tem foco. Então na hora que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando. Você não está olhando o celular ao mesmo tempo, você não está pensando no mercado do que você tem que fazer no final do dia, você está focado no trabalho. Começo, meio e fim. Você está bloqueado, inclusive, os avisos de e-mail do seu Outlook, do seu Gmail, para você não se distrair. Você precisa terminar aquele trabalho. E aí a transparência. Todo mundo sabe que todo mundo está fazendo, das dificuldades, dos problemas, das limitações técnicas, das competências. Todo mundo sabe de todo mundo o tempo todo. E respeito. Então assim, você percebe assim, o ambiente respeitoso é quando você sabe dar um feedback, sabe receber um feedback, sabe literalmente não concordar com uma ideia e se proporcionar. Aí você, eu vou me posicionar com relação a uma ideia contrária. Vai, com respeito, porque é um ambiente de transparência, focado no resultado, de um time comprometido e você tem a coragem necessária para fazer. Percebe como os valores, de certa forma, vão sempre permear o ambiente ágil? E essa é uma das principais ideias do Scrum. Então assim, olha que interessante, eu quero fazer uma ressalva aqui com relação ao modelo mental, o mindset. A gente veio falando lá no começo do Manifesto Ágil, com seus valores, seus princípios. Agora a gente fala dos pilares empíricos, falamos também dos valores do Scrum. E aí você percebe que as coisas vão se desenhando e diz muito mais respeito a uma questão comportamental, de atitude, quase que é uma chave hermenêutica, né, uma perspectiva filosófica do trabalho. Então assim, mais especificamente, voltando ao tema do vídeo, estamos falando do Scrum. Este é o Scrum numa visão geral, um voo de helicóptero, e nos outros nós vamos nos aprofundar, vamos detalhar os seus elementos. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.